Olá, alunos, tudo bem? Então, conforme eu disse para vocês, agora há pouquinho, né? A gente vai começar então uma outra apostila, tá? Quero que vocês tenham bastante calma, tranquilidade para o que eu vou dizer. O que a gente vai começar agora é com relação a pôr em prática tudo aquilo que a gente viu no primeiro bimestre, tá? Eu disse para vocês que a gente ia ver todos os cálculos no primeiro bimestre e que no segundo vocês fariam a dieta e que ela valeria metade da prova. Então, assim, como aconteceu tudo isso, né? Eu ainda não sei como vai ficar. De qualquer forma, esta atividade que eu vou explicar para vocês, ela vale nota. Vocês vão ter um tempo maior para fazer, fiquem tranquilos. Estando em casa, então dá mais tempo ainda de fazer. E também vocês poderão tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então hoje eu vou apresentar para vocês como vocês vão fazer um planejamento de uma dieta. Essa dieta vocês vão elaborar o cardápio, vocês vão calcular, né? Para poder me entregar. Vocês não vão me entregar semana que vem. Inclusive, no plano de ensino, eu deixo algumas aulas para a execução desta dieta em sala de aula também. Claro que vocês precisam fazer isso em casa, independente da aula, independente do corona. Todo ano o aluno gasta bastante tempo dele fazendo e planejando esse cardápio. Porém, eu deixava algumas aulas para isso. Então, hoje eu vou explicar. Amanhã, que é terça-feira, vocês vão começar a executar. A semana que vem ainda vai ser aula para vocês executarem, fica tranquilos, tá? Eu não vou dar nenhuma outra atividade até eu vou estar dando aula, né? Mas a semana que vem vai ser disponibilizado para a execução dela. Mas eu não vou dar uma outra atividade enquanto vocês finalizarem essa dieta, tá? Então, por isso que eu pedi para que vocês tenham bastante calma, porque às vezes eu dou essa informação, não, mas calma aí, calma. Eu tenho bastante calma e espero que vocês tenham também, porque eu posso tirar as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos que não é algo assim que, não, isso aí eu não respondo mais. Não, eu quero que vocês aprendam a calcular, a elaborar um cardápio, né? Não adianta fazer dietética se vocês não finalizam dietética sem saber para que servem os cálculos, qual é a importância deles e como que vocês aplicam isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu mandei para vocês o material, acho que tá aí, você já deve ter ele em mãos, e é esse aqui, né? Então, é um planejamento geral de dietas, tá? Ele é bem completo, mas não tem nada nele que vocês não tenham feito ainda. Não tem, certo? Então, a primeira coisa, este planejamento vocês vão fazer com capa, folha de rosto, né? Nas normas da FAP. E aí, a primeira página, vocês vão colocar dados do paciente, dados que eu digo assim, vocês não precisam colocar o nome, tá? Vocês podem colocar as iniciais, idade, se é homem ou mulher, peso, altura. Ah, professora, mas como assim? Eu quero dizer para vocês o seguinte: esta atividade vocês vão fazer em dupla, tá? Só que vocês terão que criar este paciente.
Então, não vai ter nenhuma dupla que vai criar o mesmo paciente, né? Cada paciente vai ser um. O que eu sugiro? Que vocês peguem uma pessoa que existe, fica tudo muito mais fácil, né? Mas assim, não precisa pegar um diabético hipertenso, porque assim, vocês não tiveram dietoterapia para poder calcular o sódio que deveria ter uma dieta para hipertensão, né? Vocês vão considerar a recomendação DRIS. E recomendação DRIS é para uma pessoa que não tem nenhuma patologia. Então, peguem, né, um paciente, alguém da família, um amigo, ou pode ser um de vocês, para poder fazer os cálculos, né? Fica até bem interessante quando a gente sabe que essa pessoa existe. Fica muito mais interessante. Então, a primeira página são os dados pessoais. A segunda página do trabalho, vocês vão calcular IMC, se vocês, como vocês tiveram uma avaliação nutricional, né? Mas às vezes vocês não têm o adipômetro, não dá para ir lá na FAP pegar, então talvez vocês não tenham o percentual de gordura para colocar lá. Aí vocês vão calcular o peso teórico, que dependendo do IMC, vocês que vão estabelecer esse peso teórico. Vocês vão querer usar o IMC de 20,8 para mulheres ou o IMC subsequente ao que ela está, né? Então, isso tudo eu quero ver vocês porem em prática. Depois, vocês vão fazer determinação da necessidade energética diária por alguma fórmula da FAO, do BI, né? Ou pela própria ER, né? Porque vocês vão ter criado esse paciente, vocês vão ver qual é a atividade física que ele faz, se ele faz, né? Quantas vezes na semana. Então, vocês vão calcular ou por alguma fórmula que calcula TMB, depois multiplica pelo fator atividade, ou pela própria ER. Isso vai ficar a critério de vocês, tá? Isso em outra página, tipo, naquela que vocês calcularam o IMC e peso teórico, vocês podem já calcular a necessidade energética diária, tá? Aí na outra página, vocês vão distribuir, tipo, porque a necessidade energética vai dar um valor calórico X. Aí vocês vão estabelecer, de acordo com as DRIs, qual o percentual de carboidrato vocês querem dar, qual o percentual de lipídio, qual o percentual de proteína. Aí, depois do percentual, vocês vão calcular qual a quantidade em calorias e qual a quantidade em gramas. Vocês fizeram um exercício em sala, né? Bem tranquilo. Então, vocês determinam, de acordo com as DRIs, o percentual e fazem a distribuição, né, do percentual para caloria e da caloria para gramas. Professora, como que eu faço isso? Tem lá na apostila, ainda estávamos em aula presencial quando vocês fizeram. Depois vocês vão distribuir o percentual do VCT nas refeições. Ali está escrito distribuição de nutrientes. Não, basta vocês distribuir assim. Qual o percentual de calorias vocês querem dar em café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia? Né? Se é que vocês vão dar todas essas refeições, porque tudo depende da rotina da pessoa, né? Então, vocês que vão estabelecer também naquela apostila que está escrito assim, bases da nutrição da dieta normal, lá tem uma tabelinha que eu coloquei para vocês, qual é o percentual que deve ter um café da manhã, o percentual que deveria ter um lanche intermediário, um almoço, um jantar, vocês vão estabelecer o percentual, tá? Aí vocês vão pensar no cardápio para essa pessoa. Por isso que eu disse que é interessante fazer algo para alguém que existe, porque daí a gente leva em consideração o que a pessoa gosta, né? A gente se motiva em fazer. Lembrando que vocês têm que cumprir as leis da alimentação, né? De quantidade adequada, que tem que ter todos os grupos alimentares, que tem que ser proporcionalmente adequada e que essa dieta tenha que ser adequada ao paciente de vocês.
Então, prestem atenção aos grupos básicos dos alimentos. Ele tem que estar na dieta de vocês. A qualidade física e a preparação eu vou considerar, tipo, o cardápio, né? O que vocês colocaram de almoço? Combina? É coerente essa combinação? O prato está inteiro branco, né? Tipo, repolho, frango grelhado, arroz e feijão carioca, né? Que é mais branco do que isso, né? Então, cuidado com... Eu quero que ver a criatividade do cardápio de vocês. O café da manhã, o que vocês vão dar? Isso combina? Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem cardápio assim, entre o café da manhã e o almoço, né? O café às 8, o almoço ao meio-dia. Daí, às 10 horas, a pessoa coloca um outro pão com leite ou uma vitamina, e daí do meio-dia às 5 da tarde a pessoa põe só uma fruta. Então, eu quero ver a coerência de vocês pensando num planejamento alimentar, né? Então, leve em consideração a cor, o aspecto, o aroma, a apresentação, a variedade do cardápio, combinação de sabores, sensações táteis, gustativa, temperatura, né? Os hábitos alimentares, se a pessoa existe, vocês conseguem até considerar os hábitos. Os alimentos da época, né? Não dá para a gente colocar agora o pêssego, né? Ele está saindo da época. A goiaba já foi a época, ela inclusive está bem feinha, né? Portanto, ela deve estar com menos nutrientes. Então, considerem o aspecto econômico, a disponibilidade dos alimentos. Os alimentos que vocês têm colocado têm fibra, tá? Vai contribuir com fibra para essa dieta ou não? Aí vocês vão estabelecer por refeições das apresentações com os respectivos ingredientes e quantidades individuais, seguindo a ordem abaixo. Então, tá. Então, fizeram lá o cardápio com horário, quantidade e o que a pessoa vai consumir. Neste cardápio tem que ter medida caseira, é obrigatório. Ah, professora, mas eu posso colocar também nesse cardápio, assim, meio copo americano, entre parênteses, 100 ml de leite? Posso colocar assim? Pode colocar a medida caseira e a medida em grama, mas a medida caseira não pode faltar, certo? Vocês vão elaborar esse cardápio que eu acabei de falar, elaboração do cardápio, com um visual bom já, né? Como se vocês fossem entregar esse cardápio para o paciente. Então, ele tem que estar bem explicado, ele tem que estar bem organizado, ele tem que ter o horário, a quantidade de medida caseira, o tipo de alimento que vai, né? Então, isso tem que estar bem organizado, porque o paciente tem que pegar o cardápio e entender, certo? É isso que vocês têm que considerar. E aí, depois que vocês escolheram e montaram o cardápio, o próximo passo é fazer o cardápio, é transformar esse cardápio que vocês dariam para o paciente em um cardápio para cálculo, que aí a gente chama de cardápio per capita, tá? Ou seja, vocês vão colocar assim, deixa eu até fazer aqui num papel. Alimento, quantidade, caseira, quantidade em gramas ou ml, né? Vocês vão fazer uma tabela. Uma tabela per capita do cardápio de vocês, certo? Essa tabela per capita, ela vai ficar assim. Eu vou mostrar, eu fiz assim a caneta, tá? Só para vocês terem uma noção. Ó. Tá vendo aqui? Vocês vão fazer uma tabela. Uma coluna tá escrito alimentos,
a outra coluna, quantidade caseira, e a outra coluna, quantidade em gramas. Então, por exemplo, lá no cardápio de vocês, vocês vão ter colocado assim, uma xícara de leite com café. Lá para o paciente, uma xícara de chá de leite com café. Aí, como vocês vão colocar este item nessa tabela per capita? No alimento, vocês vão colocar leite e café. O leite, quantos de medida caseira? Meia xícara. Isso equivale a quanto em ml? Vamos pensar, 100 ml. Café embaixo do leite, metade da xícara, para dar uma xícara inteira com café, um exemplo que eu estou dando. Isso equivale a quanto em medida em grama, em ml? Ah, mas 100 ml. Então, uma coluna é o alimento, a outra é a quantidade desse alimento em medida caseira e a outra é a quantidade desse alimento em grama ou ml. Professora, mas eu que invento a quantidade que vocês vão dar para o paciente, vocês que mentalizaram para montar a dieta. Mas como que vocês vão saber quantos gramas vai ter uma laranja? Como, professora, que eu vou saber quanto é 3 colheres de sopa de arroz que eu passei no cardápio? Para isso, existe a tabela de medidas caseiras, de conversão. Uma tabelinha simples, que vocês vão pegar, que vocês vão converter. Tipo, lá tem tudo. Uma xícara de leite a quantos ml? Uma xícara de chá de leite a quantos ml? Um copo americano de leite a quantos ml? Meio copo americano a quantos ml? Uma colher de sopa de arroz a quantos gramas? Uma colher de servir a quantos gramas? Então, vocês vão conseguir montar o cardápio e depois tem que passar ele todo para grama ou ml. Por que isso? Porque para a gente calcular, a gente precisa dele em grama ou ml. Lembra que eu passei para vocês um cardápio de exemplo, que estava lá leite integral, coxa de galinha. Para todos os itens, vocês tinham um valor em ml ou em grama. Vocês lembram disso? Para poder calcular. Né? Então, todos os alimentos vocês vão ter que converter em grama ou ml. Mas esse cardápio não vai para o paciente. É um cardápio que vocês vão para cálculo do nutricionista, tá? Então, vocês vão estar montando o planejamento da dieta. Dados pessoais, os cálculos, o cardápio, depois vem o cardápio per capita, que é esse que vocês estão fazendo. Beleza? Voltando lá, então, a nossa planilha. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vão estabelecer essa tabela per capita. Eu só quero chamar atenção para uma coisa. Quando vocês forem montar o cardápio, existe uma ordem que vocês têm que descrever os alimentos. Então, assim, a primeira, por exemplo, chegou no almoço, o que você vai pôr primeiro? Arroz, feijão, carne? Não. Primeira coisa que vocês vão pôr no almoço, se tiver sopa, é a sopa. Se não tiver sopa, vocês vão colocar primeiro a salada crua, depois o vegetal refogado, depois o prato principal, que geralmente não, que é o prato proteico. Se é um vegetariano, é o prato proteico do vegetariano, né? Só que é uma proteína vegetal. O cereal, depois a leguminosa. Se houver guarnição ou acompanhamento, vem depois da leguminosa. E se houver sobremesa, é o item que vem por último. Porque eu vejo assim, tem uns cardápios que começam pela carne. Aí coloca assim, estrogonofe de carne, arroz branco, batata palha,
suco de laranja, salada de cenoura. Tipo, colocar o suco no meio da salada, que tá depois do acompanhamento da batata palha. Então, assim, existe uma ordem na vida para a gente poder estabelecer o cardápio. Salada crua, o vegetal refogado ou uma salada cozida. Às vezes o paciente não gosta do refogado, mas você pode fazer uma salada que tenha vegetais cozidos, né? Aí depois vem a carne que vocês vão servir, o cereal, que pode ser arroz, pode ser o macarrão, pode ser a batata, né? A leguminosa, a guarnição se houver e a sobremesa se houver. Nesta ordem vocês vão colocar no cardápio lá do paciente, tá bom? Outra coisa, para o paciente, vocês precisam colocar, como ele vai entender? Salada de alface com cenoura. Eu quero, entre parênteses, como que é, né? Alface, são 3 folhas de alface e mais 2 colheres de sopa de cenoura ralada. Porque se você coloca alface com cenoura, quanto que esse paciente vai comer? Né? Não posso deixar à vontade? Até pode deixar à vontade, mas talvez a vontade dele seja comer meia folha, seja comer 2 tirinhas da cenoura ralada. Né? Se é um paciente que já come salada, ótimo, mas se é um paciente que não come, a gente tem que estabelecer quantidade de salada. Então, coloque neste cardápio quantidade, tá? Outra coisa, a preparação. O prato principal. Aliás, eu quero que vocês coloquem preparação, tipo, jardineira de legumes, cenoura refogada, cenoura juliana, quiabo, saltê. Coloquem as preparações, não coloca assim, quiabo, porque eu não vou saber se ele foi assado, frito, cozido, não sei. Coloca, aí eu vejo muito assim, carne moída. Como que é essa carne moída? Eu peguei do açougue, moída e o paciente vai comer? É carne moída refogada, ela é a bolonhesa, ela é a almôndega, ela é um bife alemão feito de carne moída, né? Tipo frango. Vocês não me apareçam, por favor, escrito assim no prato principal, frango. Como que é esse frango? É peito, é coxa, é assado, é cozido, é com quiabo, bobó de frango, estrogonofe. Pelo amor de Deus, gente, estabeleçam preparações, tá? Beleza. Aí, vocês vão fazer a tabela per capita, que é só por alimento, quantidade de medida caseira, que vocês já estabeleceram no canal, e a quantidade do alimento em grama ou ml. Feito isso, vocês vão pegar a ficha de análise de vocês. E aí vocês vão passar os alimentos para cá. Só um minuto. Aqui, vocês vão pegar a ficha de análise, aquela bonitinha, né? E vocês vão passar todos os alimentos lá da tabela per capita, que vocês acabaram de fazer, e vão passar os alimentos para cá. E vão passar a quantidade em grama ou ml para cá. Mas o que eu quero? Você tem... Deixa eu voltar aqui. Vocês têm que colocar em ordem. Existe uma ordem para colocar na ficha de análise. Então, o primeiro alimento que vocês vão colocar na ficha de análise são leites e derivados. Depois, carnes e derivados. Depois, ovos. Depois, vegetais e legumes, frutas, leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, açúcares, gorduras oleaginosas, infusos e especiarias. Então, tudo que vocês tiverem lá na tabela per capita, vocês vão passar agora para a ficha de análise, nesta ordem. Começa pelo leite, aí você vai ver todo o leite que você colocou. Tem um leite que é no café da manhã e tem um queijo na ceia.
Então, você vai colocar o leite e o queijo primeiro. Aí tem carne no almoço e no jantar. No almoço é de frango, no jantar é carne, músculo. Então, é hora de pôr as carnes agora. Entenderam? Então, tem uma ordem para isso. Que é essa ordem que está bem estabelecida, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntar. E aí, vocês vão começar a fazer os cálculos, né? Que vocês já fizeram. Peguem a ficha de análise de vocês, daquela outra dieta que eu passei, e vamos começar a calcular. Aí vocês vão fazer o cálculo de quais nutrientes. Então, vocês vão fazer o cálculo dos mesmos nutrientes que vocês já fizeram naquela outra dietinha. Então, por exemplo, vocês vão calcular carboidrato, fibra, proteína animal e vegetal. Só um minutinho. Lipídio, somente o lipídio total. Peguem a ficha de análise de vocês e vai marcando aí o que eu quero que vocês calculem. Dos minerais, vocês vão calcular cálcio, fósforo e ferro. E as vitaminas, retinol, tiamina, riboflavina, niacina e vitamina C. Beleza? Então, vocês vão calcular. Vocês vão pegar lá na tabela do IBGE, ou na tabela TACO, ou na USDA, né? Vocês podem pegar, tem alguns alimentos que a gente acaba não encontrando. Se é algum alimento pronto, vocês pegam dados do próprio rótulo do alimento, tá bom? Então, vocês vão pegar os dados de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais e fibras em cada 100 gramas do alimento e fazer aquelas regrinhas de 3 para calcular quanto tem de carboidrato, proteína e lipídio na dieta de vocês. Igualzinho vocês fizeram no sal comigo, tá? Aí, depois disso, vocês vão converter isso em calorias. Vocês vão somar carboidrato, né? Multiplicar por 4, vai ter quantas calorias esses alimentos estão dando de carboidrato. Depois, quanto de proteína, depois, quanto de lipídio. Aí, você vai somar os 3 para ver quantas calorias tem a dieta. E aí, vocês vão preencher aqui. Vocês já até preencheram, né? Deixa eu tirar daqui para ver se não fica melhor. Não fica melhor, né? Mas assim, ó. Aí vocês vão colocar aqui a quantidade de carboidrato em gramas, em calorias e o percentual. É isso mesmo, o percentual. Outra coisa. Aí vocês vão calcular o VCT da dieta de vocês, né? Porque calculando carboidrato, proteína e lipídio, vocês conseguem chegar no valor calórico da dieta. E esse valor calórico tem que bater com a necessidade energética que vocês já calcularam lá no começo. Porque vocês já calcularam a necessidade desse paciente pela EER, vamos supor, e deu 2.200 calorias. Então, a dieta que vocês estão planejando tem que dar 2.200. Nossa, professora, e se não der? Pode variar 10 calorias para mais ou 10 a menos. 2.210 ou 2.190. Deu além disso ou abaixo disso, arrumem a dieta. Diminui algum alimento, aumenta algum alimento, troca o alimento, certo? Façam as adequações que vocês acham que seriam necessárias, tá bom? Só um minuto, agora a gente volta lá para a tela. Aí vocês vão colocar, vocês vão fazer o fechamento do total dos valores de macro e micronutrientes, observando a taxa de 10 calorias a mais ou a menos do valor esperado. Ou seja, a dieta de vocês tem que ter exatamente as calorias que vocês calcularam. Pode variar 10 calorias, como eu já disse, para mais ou para menos. Aí vocês vão completar o quadro de valores no alto da folha de análise, que eu acabei de mostrar.
Aí vocês vão fazer a adequação. Lembra que eu pedi para vocês virem a página lá embaixo, né? Da ficha de análise está escrito necessidades e percentual de adequação. Onde tiver necessidades é a quantidade DRIs que vocês precisa ter na dieta. E onde tiver adequação, vocês vão fazer o cálculo de adequação, que está lá numa apostilinha, que a gente falou disso em aula presencial. Dúvidas? Vão me perguntar, tá? Aí vocês vão fazer uma página com o cálculo do cálcio e fósforo. Professora, como que calcula cálcio e fósforo? Aquela apostila que vimos em sala de aula, de dieta normal, tem uma parte. Cálculo da relação cálcio e fósforo, né? Vocês vão dividir um pelo outro e tem que dar tal valor. E vão fazer a conclusão de vocês ali do cálcio e fósforo. Aí vocês vão fazer também o cálculo de caloria por grama de nitrogênio, P% e NDPK da dieta de vocês. Certo? E fazer a conclusão. Como? Vocês já fizeram esse cálculo também comigo, fizeram em sala de aula e depois fizeram um em casa, né? Que inclusive é uma nota de uma formativa, que eu ainda não lancei, mas lançarei essa semana, tá bom? Aí, depois vocês vão fazer o cálculo do cômputo, da digestibilidade e do ferro absorvível. Só que agora não vai mais ser com aqueles alimentos que vocês estavam fazendo. É com esses que vocês colocaram na dieta de vocês. Pessoal, mas, ai meu Deus, para isso que vocês fizeram. Vocês têm a apostila, vocês vão ver como que faz o cálculo. Vocês acabaram de fazer, na verdade, e me mandaram. E é assim que a gente aprende, fazendo. Não pense vocês que vocês vão olhar e falar, ah, aqui, ó, já sei, eu faço. Não! Planejar essa dieta é pegar todo o material de dietética que a gente fez até agora, cálculo do cálcio e fósforo. Deixa eu abrir a apostila aqui. Ah, é assim que faz, então agora eu faço assim. Agora eu vou começar o ferro absorvível. Eu coloco os alimentos aqui, depois a quantidade do ferro M, a quantidade do não M, e assim vocês vão. Por isso vocês têm um tempo maior para executar. E eu entendo e concordo com vocês que a gente precisa de tempo para fazer essa atividade, tá bom? Fiquem calmos, assim, vocês não precisam se apavorar, gente. Porque eu não posso, infelizmente, não cobrar isso de vocês, porque a disciplina dietética é o planejamento de cardápio para indivíduos e grupos. E para eu planejar um cardápio, eu preciso conhecer esses cálculos. Então, não dá para passar por dietética sem fazer. E a gente deu a parte teórica, né? Eu fui tentando fazer isso em AD para vocês conseguirem fazer os cálculos, dei bastante tempo, assim, e agora chegou a hora de vocês porem em prática. Quando vocês pensam no todo, eu sei que dá um ciricutico, que vocês têm vontade de desistir de tudo. Não há necessidade disso. Façam uma coisa de cada vez. Cria o paciente, faz os dados pessoais, calcula o IMC, calcula o peso teórico. Aí calcula a necessidade, monta um cardápio e vão indo, por isso também dupla, tá? Então, um vai fazendo uma parte, mas vocês têm que discutir entre si, certo? Um ajudando o outro. Como vocês estão vendo, nós professores estamos mantendo contato mesmo à distância, sei que vocês com os amigos de vocês também será assim, tá bom? E aí, lá o último item, está escrito justificativa. O que é isso? Quando vocês não adequam, tipo assim, o ferro meu não ficou adequado. Mas se eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, daí eu vou estragar outras coisas. Tudo bem, você pode até deixar. Mas você vai fazer uma justificativa e me convencer do porquê não é um problema o ferro não estar adequado. E assim com todos esses nutrientes que eu pedi para vocês, né? Minha fibra não está adequada. Então, me convença do porquê que essa fibra inadequada não será um problema para o paciente. E eu não quero só justificativas assim, porque o cardápio é de um dia. Aliás, essa justificativa você não precisa nem
nem falar para mim, que eu já sei de cor e salteado, tá bom? Outra coisa, tá ali a apresentação. Capa, não tá escrito folha de rosto, né? Eu tinha dito, então não precisa pôr. Dados de identificação do indivíduo, cálculos individuais, cardápio com preparações, cardápio per capita, folha de análise. Essa folha bonitona aqui tem que vir junto, tá? Pra mim. Cálculo da relação cálcio e fósforo, NDPcal, caloria por grama de nitrogênio, P%, cômputo, digestibilidade, ferro, justificativa e as bibliografias que vocês usaram. Por exemplo, tabelas de medida caseira, tabela de composição nutricional, o livro que vocês leram lá para justificar porque não seria problema a vitamina A estar inadequada. Então, as bibliografias que vocês usaram todas. E ali embaixo, graças a Deus, tem uma tabela de quantas casas após a vírgula vocês têm que considerar para cada cálculo. Porque eu acho que isso era algo que vocês tinham muita dúvida. Professora, eu considero uma ou duas. Professora, isso tem que ser número inteiro ou não? Então, tá tudo ali, tá? O cálcio e fósforo é número inteiro, ferro total, uma casa após a vírgula, ferro M não M, uma ou duas, e assim por diante, tá bom? Eu quero dizer para vocês assim, eu vou ainda conversar com a Tati a respeito do que seria essa atividade. Eu gostaria muito que ela valesse a prova bimestral do segundo bimestre. Por quê? Porque vocês vão dar mais valor ainda para essa atividade. Né? A gente consegue dar até daí um tempo um pouco maior. Mas eu vou ver isso com a Tati. Eu não quero, ela está de férias. Eu não quero que vocês já ali, professora Ana Helena já vai falar, pelo amor de Deus, né? O que mais importante do que nota e do que prova é a gente entender a disciplina e querer saber, conhecer, né? A matéria, o que eu preciso saber, o que é importante. São coisas assim que a gente precisa entender. Porque formular um cardápio, eu posso abrir um programa, botar os alimentos lá e ele calcular para mim, mas da onde que veio esse valor? Né? O que é adequação? O que é DRIS? Né? Então, assim, existe uma grande diferença quando você conhece os bastidores de um planejamento alimentar, tá? Então, fiquem calmos, comecem a executar. Amanhã é terça-feira. Então, amanhã não tem nova apostila. Amanhã é terça para vocês começarem a fazer isso. Eu vou estar online, disponível para vocês. Qualquer dúvida, me falem que eu vou respondendo, tá bom? Tanto no Moodle ou quanto no grupo que eu estou lá também, eu posso responder, tá? Então, eu ainda não sei, assim, teoricamente não. O que eu como tinha falado para vocês é que ela valeria metade da prova bimestral do segundo bimestre. Isso já estava certo. Então, de qualquer forma, ela vale metade da prova. Não desvalorizem essa atividade, tá? Amanhã eu digo para vocês qual a data que vocês vão me enviar essa atividade, certo? Como vocês vão ter que me enviar ela? Bom, não sei, né? Tudo vai depender, né, de como vai acontecer. Se a gente vai voltar presencial e quando, né? Se for voltar presencial, vocês vão me entregar, né, em mãos. Senão, vocês vão me mandar pelo computador. Então, vocês podem fazer tudo no computador. Não tem problema, tá? Mas eu quero que realmente vocês façam. Qualquer dúvida, me procurem, me perguntem. Não fiquem reclamando, não fiquem, né? Não, vamos esclarecer, vamos resolver, né? É para isso que a gente estuda. Não é só para tirar nota e passar, não, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus. Amanhã estarei aqui disponível, online no Moodle. Não se apavorem, é uma atividade que a disciplina precisa que aconteça. Vocês são ótimos alunos, pessoas que super esforçadas, essa turma de vocês sabem, me surpreendeu muito, eu conheci vocês, e vocês são muito dedicados, né? Então, qualquer coisa me avise. Beleza? Até logo, até amanhã. Beijos, fiquem com Deus.